O estoicismo possui o potencial de provocar uma transformação profunda em nossa abordagem à vida e à forma como a encaramos. Os estoicos, pioneiros na teoria das emoções humanas, nos ensinaram valiosas lições sobre o desenvolvimento da inteligência emocional e o fortalecimento de nossa resiliência interior. Isso amplia nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com clareza e sabedoria. As palavras desses filósofos resistiram ao teste do tempo, e hoje compartilharemos 12 lições inspiradas em suas obras. Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, figuras proeminentes na história filosófica, oferecem ensinamentos intemporais que podem guiar-nos em direção a uma vida mais significativa e gratificante. E antes de continuarmos, gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, pois isso ajuda a difundir a filosofia estoica para um público mais amplo. Nos comentários fixamos 2 links, caso queira ajudar ao canal adquirindo 22 papéis de parede estoicos para seu celular ou fazendo uma doação a partir de R$5. E se você não deseja perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Parte um Epicteto. Epicteto foi um homem que nasceu como escravo e morreu sendo um dos mestres mais influentes de sua época. Mas ele nunca se considerou um mestre. Ele era um filósofo estoico, alguém em busca de um tipo muito específico de conhecimento. O conhecimento prático que, uma vez aplicado, nos ajuda a enfrentar e superar as inevitáveis dificuldades da vida através de uma combinação de suas próprias experiências de vida e da sabedoria de seu grande mentor. Um filósofo do estoico chamado Mônius Rufus Epicteto adquiriu o tipo de conhecimento pelo qual as pessoas viajavam centenas de quilômetros apenas para ter a oportunidade de ouvi-lo. Mesmo que fosse por apenas 1 ou 2 horas, pais enviavam seus filhos para ouvi-lo, desde os mais pobres até os mais ricos e poderosos, e até mesmo o imperador Adriano competiu pela chance de sentar aos pés de Epicteto. Felizmente, havia um jovem que regularmente ouvia Epicteto e dedeiu escrever tudo o que ele tinha a dizer surpreendentemente. Essas anotações sobreviveram até hoje e foram transmitidas a algumas das maiores figuras da história nos últimos milhares de anos. Até mesmo o imperador romano Marco Aurélio escreveu em seu diário agradecendo ao homem que lhe emprestou um exemplar de Epicteto. Sabe-se que Theodore Roosevelt, um dos notáveis presidentes americanos, carregava um exemplar de Epicteto durante sua expedição ao Rio da Dúvida, que foi incrivelmente perigosa. O almirante James Stockdale carregava Epicteto enquanto liderava esquadrões de caças em combates no Vietnã e contou com os ensinamentos Epicteto quando teve que sobreviver por 7 anos como prisioneiro de guerra. A lista é interminável e, após assistir a este vídeo, você entenderá por que adicionará seu nome à lista de seus mentores. Pois Epicteto realmente foi uma das pessoas mais sábias e inspiradoras que já existiram na história da humanidade. Primeira lição estoica: dicotomia do controle, dividir e distinguir as coisas em 2 categorias, as externas, que não posso controlar, e as escolhas que faço em relação ao que posso controlar, onde encontrarei o bem e o mal em mim nas minhas escolhas. Essa única habilidade, dizia Epicteto, mudará sua vida a arte de diferenciar entre o que depende de nós e o que não depende. Por exemplo, um voo atrasa devido ao tempo, por mais que grite para um atendente da companhia aérea e fique revoltado fazendo um escândalo, a tempestade não vai embora por causa disso. Nenhum desejo fará você ficar mais alto ou mais baixo, ou nascer em outro país, por mais que tente. Há pessoas que simplesmente não vão gostar de você além disso. O tempo que passamos lutando contra essas realidades permanentes é tempo que não dedicamos a coisas que podemos mudar. Como dizia Epicteto, a única coisa que podemos controlar são as decisões que tomamos, e o mesmo vale para você. Concentre-se em identificar claramente quais partes do seu dia estão sob seu controle e quais não estão. Você não só será mais feliz, mas também terá uma vantagem clara sobre as pessoas que não percebem que estão perdendo tempo em batalhas que não podem vencer. Segunda lição estoica: você decide como reagir.
Epicteto dizia que não são os entes que perturbam as pessoas, mas o julgamento que fazem deles. Albert, uma das figuras mais influentes na psicologia moderna, disse que isso o guiou no desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental. Epicteto disse que esse é o poder mais importante que temos. Algo acontece, mas somos nós quem decidimos se é injusto, ruim ou um fracasso. Alguém diz algo, mas somos nós quem decidimos que é ofensivo, arrogante, ou se alguém consegue te provocar. Dizia Epicteto: perceba que sua mente está conspirando com a provocação. Os eventos são objetivos, a opinião de que são ofensivos é apenas isso, sua opinião, e você sempre tem o poder de mudá-la. Terceira lição estoica: permaneça humilde, livre-se do orgulho ou da vaidade. Dizia Epicteto: é impossível aprender o que se acredita já saber. Epicteto mantinha sempre os olhos e os ouvidos abertos, buscando ativamente oportunidades para aprender com todos e com tudo. Essa é a atitude que devemos levar conosco todos os dias, tanto se formos os melhores no que fazemos, quanto se estivermos apenas começando cada pessoa que conhecemos, cada situação em que nos encontramos. Cada livro que lemos ou filme que assistimos é uma oportunidade para aprender, para melhorar, para dar um passo adiante no caminho do progresso. Essa era uma das perguntas favoritas de Epicteto. Você progrediu mais do que tudo? Respondemos a essa pergunta, focando no que não sabemos, no que podemos melhorar, em vez de nos elogios por sermos grandes. Quarta lição estoica: use as dificuldades como oportunidades. O verdadeiro caráter se revela nos momentos difíceis. Dizia Epicteto: portanto, quando os problemas surgirem, pense em si mesmo como um lutador emparelhado com um oponente difícil, com que objetivo, o de se tornar a melhor versão de si mesmo. Podemos pensar nas dificuldades de muitas maneiras, como fracasso e injustiça, ou fim da linha. Claramente, isso não estava destinado. Dizemos não querem que tenhamos sucesso. Qual é o sentido de tentar, ou podemos escolher treinar a nós mesmos para ver de uma forma melhor, como uma oportunidade de aprender sobre resistência, paciência, resiliência e luta, como uma oportunidade para demonstrar nosso valor ou como uma resistência que fortalece nossos músculos? Epicteto preferia esta última opção e se tornou, em sua época e na nossa, o símbolo máximo da capacidade humana de superar circunstâncias sombrias. Dizia que não se tratava de aceitar as dificuldades ou resignar-se a elas, mas de aceitar trabalhar com elas, decidir tirar o máximo proveito delas, ver as dificuldades como uma oportunidade, não como um obstáculo. E assim podemos transformar tudo o que nos acontece em combustível, podemos nos tornar melhores e mais fortes. Com tudo o que nos acontece, você realmente entenderá isso. Disse Epicteto: quando entender que é inútil quebrar o quebrável, perca uma coisa. Digamos o seu copo se você quiser, mas para sentir o desejo de quebrar. Digamos o seu copo, você é quem sofre. Você não deve estar esperando que o quebra-cabeça da sua vida esteja finalizado. Em um dia, você deve estar feliz em estar fazendo-o e mantendo-se à frente, ansioso para achar uma peça que você possa encaixar. Como disse Epicteto: você é um homem escravo, então foge para fora da escravidão, escravo da riqueza. Então renuncia a isso. Escravo de um desejo, então não permita que ele o domine. Você é um homem livre e ninguém pode prejudicá-lo. Ninguém pode impedi-lo de fazer as coisas certas. Portanto, em resumo, Epicteto acreditava que o poder da escolha era o poder supremo do homem e que, ao distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está, podemos alcançar a paz de espírito e a sabedoria. Ele também enfatizou a importância de não sermos controlados por nossos julgamentos sobre os eventos, mas sim de mantermos a mente aberta e aprender com todas as experiências. Além disso, ele encorajou a ver as dificuldades como oportunidades para crescimento e superação. Em vez de obstáculos intransponíveis, lembre-se de que o estoicismo de Epicteto é uma filosofia que se concentra na autodisciplina, no autocontrole e na busca da sabedoria.
Suas ideias continuam sendo fontes de inspiração para muitas pessoas que buscam uma vida mais significativa e equilibrada. Parte 2, Sêneca. Você realmente saberia o que a filosofia oferece à humanidade? Sêneca disse uma vez que a filosofia oferece direcionamento nascido no início do primeiro milênio em uma época de paranoia. Violência e agitação política seca precisava de direcionamento assim como você. Ele leu muito e acabou descobrindo de uma escola filosófica conhecida como estoicismo, fundada na Grécia alguns séculos antes. Nas obras dos estoicos, Sêneca encontrou o que procurava orientação sobre como viver uma boa vida. Ele logo começou a escrever cartas e ensaios para familiares, amigos e jovens promessas, compartilhando a sabedoria que mudou sua vida. Quinta lição estoica: permaneça na realidade. Sêneca dizia: nada me agradará jamais, por excelente ou benéfico que seja, se devo reter eu mesmo seu conhecimento. Nada de bom é agradável de possuir sem amigos que o compartilhem. Há muitas mais coisas que podem assustar novos do que podem nos esmagar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. A vida de Sêneca estava repleta de sofrimento. Ele nasceu com uma doença pulmonar crônica e viveu durante os reinados dos 5 primeiros imperadores, cada vez mais perturbados e violentos que seus antecessores. Ele foi exilado e perdeu tudo 2 vezes, apesar de todo esse sofrimento. Seu conselho era que a única coisa que deveria nos preocupar é o que realmente nos preocupa. Ele enfatizava que passamos tanto tempo imaginando e nos preocupando com o futuro que nos tortura mais do que aquilo que nos preocupa. Sêneca destacava que a dor e o sofrimento são inevitáveis, mas o que devemos evitar são as premonições fantasmas do que pode ou não acontecer em vez de sofrer. Imaginando, devemos nos concentrar no que está diante de nós, permanecer no presente. Sêneca dizia: permanece na realidade. Sexta lição estoica: resistência mental. A excelência diminui sem adversário, dizia Sêneca, assim como o fogo é o teste do ouro. A adversidade é o teste dos homens fortes. Gostamos de viver confortavelmente. Minimizar os inconvenientes. Não nos forçamos a fazer o que não gostamos, encontrar o que gostamos onde gostamos. E nunca deixar isso. Mas Sêneca dizia que isso é uma armadilha mortal. Uma pessoa que nunca foi desafiada e sempre consegue o que quer, leva uma vida trágica. Pense. Um momento sobre sua vida. Qual tipo de dificuldade você se impõe diariamente? Imagine que você é um boxeador e no seu primeiro dia no ringue, você leva um soco no queixo. Vai doer demais. Mas no 10 Degrees, ano de ser um boxeador, você não será parado por um soco. Você será capaz de absorver 12 rounds, de se espancar e voltar no dia seguinte e treinar novamente. Não é que o soco tenha perdido força, seus oponentes serão ainda mais fortes. A mudança aconteceu dentro do seu cérebro. Você calejou sua mente ao longo de um período de tempo. Sua tolerância ao sofrimento físico e mental aumentará porque sua mente aprenderá que você pode dar muito mais do que um soco. E se você continuar a seguir em qualquer dificuldade, você colherá pensas por isso. Sêneca dizia: você passou pela vida sem oponente. Ninguém pode saber do que você é capaz, nem mesmo você mesmo. Ele falava repetidamente sobre a importância da adversidade. Não apenas em aceitar os desafios que a vida nos apresenta, mas de buscar ativamente dificuldades para nos tornarmos mais fortes, melhores e mais preparados. Ele dizia que todos os dias deveríamos nos desafiar a tomar decisões que nos impulsionam ao invés de nos acomodarmos. Quando enfrentamos algo difícil, devemos ser gratos pela oportunidade de desenvolver nosso potencial. Sétima lição estoica: se conecte com quem o fará evoluir, associe-se com aqueles que o tornarão uma pessoa melhor e receba aqueles que você mesmo possa melhorar. Seneca enfatizava a importância de escolher nossas companhias com cuidado, pois as pessoas ao nosso redor influenciam o nosso caráter. A frase mais repetida de Jim R. é que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. James Hurd aconselha jovens escritores e empreendedores a encontrarem em seu círculo um grupo de colegas que os
Incentivem a melhorar, mas a máxima de Wet é ainda. Melhor diga-me, com quem você se relaciona e eu direi quem você é. Seca. Disse que se há algo com o qual devemos ter especial cuidado, é com quem nos cercamos. Nunca. Voltamos para casa com o mesmo caráter moral com o qual saímos. Ele disse que não há pessoa que não deixe sua marca em nós ou nos manche. Inconscientemente devemos considerar quem permitimos entrar em nossas vidas. Não podemos nos dar ao luxo de ter medo de cortar laços com ambientes ou relacionamentos antigos quando está claro que eles não nos servem mais. Não podemos ter medo de nos aproximar de novas pessoas ou tentar entrar em círculos sociais novos e melhores. Há muito em jogo. Como disse Sêneca, assim como algumas doenças se espalham daqueles que a mente se contagia com os males, daqueles que estão mais próximos de nós. Oitava lição estoica: a vida é finita. Este é o nosso erro, como diria Sêneca. Pensar que o que nos aguarda é a morte. A maior parte da morte já passou. Todo o tempo que se passou pertence à morte, como em muitos filósofos. A morte era um tema comum nos escritos de Sêneca. Preparemos nossas mentes como se estivéssemos chegando ao final da vida, ele dizia. Não adios. Nada façamos um balanço dos capítulos da vida a cada dia para aquele que dá os toques finais em sua vida. A cada dia nunca falta tempo. No entanto, a maior contribuição de Sêneca sobre o tema do ato final da vida é que na realidade não era um ato final. A morte percebeu. Dizia Sêneca que não é algo que nos espera em um futuro incerto. Ele percebeu que morremos todos os dias. O tempo que você passou assistindo a este vídeo, você já morreu apenas alguns minutos. Nenhum dia, nenhum minuto, nenhum segundo que tenha passado pode ser revivido. Não é que tenhamos pouco tempo para viver, dizia Sêneca, mas que desperdiçamos muito dele. Portanto, só devemos fazer uma coisa: viver imediatamente. Então, se algo você retirar dos escritos de Sêneca, de sua sabedoria, de sua filosofia e de seus conselhos, é que saia para viver agora enquanto você pode. A sorte é constante. Não espere, agarre-a agora viva, enquanto pode. Parte 3. Marco Aurélio. Não houve ninguém como Marco Aurélio, o último dos 5 grandes imperadores de Roma. Marco Aurélio era um estudioso do estoicismo, uma antiga escola de filosofia fundada em Atenas no início do século I a.C. Com base na crença de que não controlamos o mundo ao nosso redor, apenas controlamos como reagimos a ele. Marco era o líder de um mundo que enfrentou uma pandemia que durou 15 anos, além de distúrbios civis, guerras nas fronteiras, decadência cultural, desigualdade de renda e muito mais. Portanto, é fácil entender porque ele se sentiu atraído por essa filosofia. Ele se comparava a alguém que busca alívio para uma erupção cutânea ou uma queimadura, e o estoicismo era seu bálsamo calmante, uma loção morna. Por isso, Marco Aurélio tentou proporcionar ao mundo sua única obra conhecida, Meditações, um documento totalmente único e incomparável na história, para transmitir esse bálsamo, esse guia, essa medicina a gerações futuras. Como o historiador Brand apontaria, poucos agora se interessam pelas manobras e contra-manobras dos comandantes romanos. O que os séculos preservaram é o caderno de pensamentos de um homem cuja vida real era em grande parte desconhecida. Ele anotava na penumbra da meia-noite não os eventos do dia ou os planos do dia seguinte, mas algo de interesse. Muito mais duradouro, os ideais e aspirações pelos quais vivia um espírito em comum. E é para isso que o estoicismo foi projetado ser uma medicina para a alma, aliviando das vulnerabilidades da vida e nos equipando com o que precisamos para prosperar. 9ª lição estoica. Acorde para sua vida ao amanhecer, quando for difícil levantar da cama. Marco Aurélio dizia a si mesmo: tenho que trabalhar como ser do que tenho do que reclamar. Se vou fazer o que nasci, para fazer o que fui trazido a este mundo para fazer, ou será que fui criado para me aninhar sob as cobertas e ficar quente? Um dos momentos mais interessantes das meditações é essa discussão que Marco Aurélio mantém consigo mesmo no início do livro C. É claramente uma discussão que ele tinha consigo mesmo,
Uma discussão que teve muitas vezes em muitas manhãs, como muitos de nós. Ele sabia que tinha que sair da cama, mas desejava desesperadamente ficar sob os lençóis quentes. É fácil de entender, mas também é impressionante. Na verdade, Marco não precisava sair da cama ser. Imperador significava que ele não precisava fazer nada. Ele poderia ter dormido todos os dias sem consequências imediatas. Ninguém cortaria seu salário. Ninguém perguntaria por que ele estava atrasado. No entanto, Marco insistia em se levantar cedo e começar a trabalhar, porque, como Dante escreveu em seu poema épico Debaixo das Cobertas. Não, há caminho para a fama. Nada pode ser alcançado encolhido sob os lençóis. Mark sabia que ganhar amanhã era fundamental para ganhar o dia e ser bem-sucedido na vida. Ele sabia que ser o homem mais poderoso do mundo não o isentava de viver de acordo com a natureza. Ele sabia que seu status não significava nada e que suas obrigações consigo mesmo esperavam que ele acordasse. Ele sabia que ficar dormindo só significava que ele teria que se recuperar e que havia perdido o controle e agora estava reagindo. É simples assim. Se você quer ser produtivo, fazer mais coisas e ser grande, você precisa acordar cedo. 10ª lição estoica. O obstáculo é o caminho. Nossas ações podem ser obstaculizadas, escreveu Marco Aurélio, mas não pode haver obstáculo para nossas intenções ou disposições, porque podemos nos adaptar. A mente se adapta e se converte. AOS, seus próprios propósitos. O obstáculo é a nossa ação. O impedimento à ação a adianta. Adianta a ação. O que se interpõe em nosso caminho torna-se o caminho. Uma forma de enfrentar a vida é afastar-se das dificuldades. Você pode fechar os ouvidos e os olhos para o que é desagradável, pode optar pelo caminho fácil, evitando as dificuldades, sempre que possível. O outro caminho é o estoico. Podemos escolher, podemos nos treinar, podemos ver as dificuldades como uma oportunidade, como um grão de areia para o moinho, como uma chance de aprender sobre a resistência, paciência, capacidade de recuperação e luta. Podemos vê-las como uma oportunidade para demonstrar nosso valor, como uma forma de aprender sobre as pessoas, situações, ações ou coisas. E Marco Aurélio acreditava nessa última abordagem. Ele escreveu sobre como o fogo transforma em chamas tudo o que é lançado nele. Dizia que é melhor considerar os obstáculos como combustível. Para os não se trata de aceitar ou resignar-se às dificuldades, trata-se antes de tudo de aceitá-las, de decidir tirar proveito delas, de enxergar nelas uma oportunidade e não um obstáculo. Dessa forma, podemos transformar o que nos acontece em combustível. Tudo o que nos acontece pode nos tornar melhores e mais brilhantes. Podemos transformar o obstáculo em caminho. Rara lição estoica. As virtudes estoicas, se em algum momento de sua vida. Marco Aurélio escreveu: você encontrar algo melhor do que a justiça, a honestidade, o autocontrole e a coragem. Se encontrar algo melhor do que isso, abrace-o sem reservas, deve ser algo extraordinário. Enquanto Marco Aurélio escrevia as meditações, Roma foi invadida e desencadeou uma guerra que durou 5 anos. O rio Tibre sofreu uma das inundações mais graves da história, destruindo lares e gado, o que causou fome em Roma após vencer a guerra. Os soldados que retornavam para casa trouxeram uma doença mortal conhecida como peste antonina. Abatidos pela fome e pela praga, numerosas tribos hostis do norte aproveitaram a oportunidade para se unir e atacar os romanos. Durante o resto de seu reinado, ele enfrentou simultaneamente os males da peste e a guerra. No entanto, Marco Aurélio não menciona nenhum desses terríveis eventos em seu diário. Em vez disso, ele menciona que não há desafio ou problema tão grande que o impeça de responder com as 4 virtudes estoicas: coragem, temperança, justiça e sabedoria. Ou seja, não ter medo, não ceder. AOS, nossos instintos mais baixos, não se colocar acima dos outros, não se perder. Nos detalhes, mas ver o quadro geral, ele dizia que tudo o que enfrentava era uma oportunidade para responder com essas 4 virtudes que tornavam simples
e claras até mesmo às situações mais complexas. A única coisa que importava, dizia, era fazer o que é certo. O resto não importa. Lembre-se deste princípio, escreveu Marco Aurélio, quando algo ameaçar causar-lhe dor à coisa em si. Não é uma desgraça suportá-la, e prevalecer é uma grande sorte. As coisas que não queríamos que acontecessem não aconteceram a todos, incluindo Marco Aurélio, que um negócio fale a perda de um ente querido, que alguém que nos importa nos abandone nosso instinto, nos leva a rotular esses eventos como desafortunados, porque não são o que queríamos para nós. Mas isso faz sentido. É afortunado quando conseguimos o que queremos, e é desafortunado quando por qualquer motivo não conseguimos, não é verdade. Marco Aurélio propõe uma maneira diferente de ver as coisas, em vez de dizer a nós mesmos que somos desafortunados porque nossas expectativas foram frustradas. Ele diz que deveríamos fazer o oposto. É uma sorte que isso tenha acontecido e que eu tenha S.A. ileso, não destruído pelo presente, nem assustado pelo futuro. Poderia ter acontecido a qualquer um, mas nem todos teriam saído ilesos para um estoico. Só sofremos dano quando nosso caráter é afetado. Saímos prejudicados quando abandonamos aquilo em que acreditamos ou quando deixamos de lado nossas próprias normas. Pode não ser desejável perder dinheiro, um amigo falhar em algo ou ser criticado. Mas como isso nos torna desafortunados, não nos foi tirada a capacidade de resposta. Nosso caráter permanece intacto. Não existe nenhuma regra que diga que você tem que enlouquecer por isso, ficar destroçado por isso, ou que você tem que ficar ansioso pelo futuro. Você ainda mantém o controle, ainda é você, e isso é muito afortunado. Desunda a lição estoica, seja consciente da morte. Como disse Marco Aurélio, você poderia perder a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Pierre Rade chamou as meditações de uma coleção de exercícios espirituais. E não há exercício que Marco faça mais do que meditar sobre sua mortalidade. Talvez tenham sido seus próprios problemas de saúde que o tornaram tão consciente da morte. Talvez tenha sido a perda de seu pai em uma idade jovem. Talvez tenha sido a perda de 8 filhos. Talvez tenha sido a peste Antonina, que matou entre 10 e 18 milhões de pessoas. Talvez tenha sido a consciência e o poder do memento. Mori, a antiga prática de refletir sobre a mortalidade que remonta a Sócrates, que disse que a verdadeira prática da filosofia não consiste em outra coisa senão morrer e estar morto. A maioria das pessoas rotula o memento. Mori, que Marco Aurélio praticava como mórbido ou sombrio. A maioria das pessoas quer evitar pensar na morte. É desagradável, assustador e triste, porque alguém gostaria de pensar em algo que não quer que aconteça tudo isso. Pode parecer sem sentido. Não se trata de ficar ansioso pelos poucos dias que você tem restantes. O propósito é o oposto, é para libertar e inspirar, e é a chave para a felicidade que abre a porta para o empoderamento. A gratidão. A caridade é uma atitude plena a cada momento de cada dia. Memento mori é o abalo que nos mantém no momento presente. Marco Aurélio gostava de perguntar: quem na Terra pensaria na sua mortalidade, que só lhe restam alguns minutos na Terra, e diria se deveria passar mais tempo descontente, assustado ou deprimido? Nossa mortalidade não é deprimente, é energizante. Ela diminui o volume das questões sem sentido tolas e inúteis, nas quais desperdiçamos tanta energia. Porque à luz da morte, poucas coisas merecem a pena para se irritar, estressar ou se preocupar. Portanto, continue se lembrando como Marco fazia, que você poderia deixar a vida agora mesmo que isso determine o que você faz, diz e pensa. Aqui, deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica, que tenho certeza de que você vai apreciar. Não se esqueça de inscrever no canal e até a próxima.